Olá pessoal, sou a Sandra Luz da Escola do Conhecimento. Vamos dar prosseguimento às Confissões de Santo Agostinho e hoje a gente vai falar sobre a confissão número 8, da primeira parte do conteúdo, que fala sobre como aprender a falar. Antes de iniciar, é interessante a gente fazer um breve comentário sobre Santo Agostinho, quanto à questão da forma como ele escreve, né? Sobre esse diálogo que ele faz nas suas confissões, né? E é interessante que essa parte inicial ela é extremamente poética, né? A forma de escrita é poética. Imagine naquele período, faz muitos anos atrás, né? E ele já tinha feito um curso que hoje a gente chama de oratória. Ele era um grande orador, uma capacidade mental assim de pegar palavras e transformá-las de forma poética. Quem também tinha também essa característica, né, é o próprio Davi, o rei Davi. Salomão também tinha um pouco esse tom poético, né, e é interessante que, para minha percepção, o tom poético tem uma proximidade com Deus, né? Revela a essência da alma. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo colocar, mas é bem isso, é o sentir, né? De forma mais profunda. E aí vamos iniciar Confissões número 8, como aprendi a falar. Lembrando aqui que ele está fazendo, nas confissões, ele está fazendo uma trajetória desde o nascimento dele, né? Essa infância dele é onde a gente está aqui fazendo essa navegação e conhecendo um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, como aprendi a falar, Confissões de Santo Agostinho. Iniciando. Seguindo o curso da minha vida, não é verdade que da infância passei a puerícia. Ou antes, não foi esta que veio até mim e sucedeu à infância? A infância não se afastou. Para onde fugiu então? Entretanto, ela já não existia, pois eu já não era um bebê que não falava, mas um menino que principiava a balbuciar algumas palavras. Desta época, já eu me lembro. E mais tarde adverti como aprender a falar. Não eram pessoas mais velhas que me ensinavam as palavras com métodos, como pouco depois o fizeram para as letras, graças à inteligência que vós, Senhor, me destes, eu mesmo aprendi. Quando procuravam exprimir os sentimentos do meu coração por gemidos, gritos e movimentos diversos dos membros, para que obedecessem à minha vontade. Não podia, porém, exteriorizar tudo o que desejava, nem compreendido daqueles a quem me dirigia. Retinha tudo na memória quando pronunciava o nome de alguma coisa e quando, segundo essa palavra, movia o corpo para ela. Via e notava que davam objeto, quando o queriam designar, o nome que eles pronunciavam. Esse querer era-me revelado pelos movimentos do corpo, que são como que a linguagem natural a todos os povos e consiste na expressão da fisionomia, do movimento dos olhos, dos gestos, do tom da voz, que indica a afeição da alma quando pede ou possui, ou quando rejeita ou evita. Por este processo, retinha pouco a pouco as palavras convenientemente dispostas em várias frases e frequentemente ouvidas como sinais de objetos. Domando a boca segundo aqueles sinais, exprimia por eles as minhas vontades. Assim, principiei a comunicar com as pessoas que me rodeavam e entrei mais profundamente na sociedade tempestuosa dos homens, sob a autoridade de meus pais e a obediência dos mais velhos. Esse é o capítulo 8. Santo Agostinho nos revela como ele aprendeu a falar, né? E aí ele
traz algumas lembranças e para ele lembra, é aí que ele diz aqui eu consigo lembrar que o que me movia a compreender o que as pessoas falavam era os movimentos, né? As expressões, os movimentos. Então ele puxa a questão do corpo, os movimentos do corpo, as expressões e o que se falava em relação a algo, ele compreendia que aquela palavra tinha o significado daquilo. Algo era apontado para um objeto e o objeto era dado um nome, então ele começava a entender que aquilo era o nome. E eu acho que é como todos nós, quando começamos a ter percepção, né? As percepções vêm daí, né? Toda criança vai começar a ter as percepções e a partir dali ela começa a reproduzir a fala. E aí ele finaliza, né, dizendo que foi aprendendo, e é interessante esse final quando diz assim principiei a comunicação com as pessoas que me rodeavam, né? E ele traz, já vem para aquela coisa assim, até chegar a... E entrei mais profundamente na sociedade tempestuosa dos homens. Então a gente sai da infância, né? Nascimento, bebê, infância, e aí a gente começa a entrar no que ele vai chamar de sociedade tempestuosa, onde a gente vai encontrar pessoas que são diversas, diversidade de pensamento, de conceitos, de formas de pensar, né? E aí chega a vida. E é sobre isso o capítulo. Gratidão. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de Santo Agostinho. Seja bem-vindo ao canal da Escola do Conhecimento.